O racismo, pra mim, é sujo. O racismo, pra mim, é inegociável. O racismo, pra mim, é uma doença que mata e adoece as pessoas. O racismo, pra mim, é um mal enraizado na sociedade. O racismo, pra mim, é uma praga. O racismo, pra mim, nunca deveria ter existido. O racismo, pra mim, é injustificável. Para mim, o racismo é a opressão de classe. Racismo? Vocês acreditam mesmo que existe racismo no Brasil? Essa ideia passa mesmo na cabeça de vocês? Para mim não existe racismo no Brasil. Garoto, eu acho que o seu elevador é aquele ali, ó, o de serviço. Esse daqui é o social, apenas para moradores e visitantes. Aquele ali que é o de funcionário, de empregado, das faxineiras. Desculpa, senhora, mas eu não sou funcionário. Eu tô indo visitar uma amiga. Ah, desculpa. E pela sua aparência, parece uma faxineira empregada aqui no prédio. Uma vez, eu passei pela experiência de ver minha mãe ser tratada como minha babá, pois não acreditavam que era minha mãe. Ela, uma mulher negra, e eu, uma criança branca. Eles diziam que nunca que ela era minha mãe, e sim minha babá. Ao longo dos anos, sempre que saímos éramos alvos desse tipo de piada, mas eu nunca entendi o porquê da minha mãe nunca reagir. Talvez por ser mãe solo, talvez por ser muito nova, eu nunca entendi. Mas hoje em dia, até mesmo eu já presenciei ela rindo e agindo como se não se importasse desses tipos de piada. Eu nunca entendi o porquê ela não se importar. Estou achando que essa senhora está sendo preconceituosa com essa garota só por causa da cor de pele dela. Que nada! Essas aulas da faculdade estão enchendo sua cabeça de bobagem. Agora você vê discriminação em tudo. Que mania! Mas por que a senhora achou que apenas a garota era empregada de algum apartamento? Ela está vestida com dignidade. E mesmo se não estivesse, o que tem nela de diferente de mim? Senhora, essa história de elevador social e de serviço, acabaram com isso aqui no prédio. É muito discriminatório e nem dá pra saber quem é quem. Ah, mas pela aparência, dá sim pra saber quem é quem. E outra, não pode entrar com sacola de compras aqui no elevador social. E nem cachorro. Desculpa, senhora, eu não sabia sobre as compras. Mas é só uma sacolinha. A primeira vez que eu beijei um cara, do outro lado da rua, vários homens começaram a gritar pedindo para eu parar. Naquele momento eu fiquei imaginando, caso o pior acontecesse, ninguém ia me ajudar. O que era para ser um momento mágico se tornou um pesadelo. Tentei manter a naturalidade para que ele se sentisse confortável também. E eu fiquei pensando no meu mais íntimo. Será que eu estava errado? Eu não estava. Ele sim. Bom dia, dona Zuleika. Bom dia, seu Gal. Como vai? Tudo certo? Nossa, como o Lulu tá crescido, hein? Então, acabo de voltar com ele do pet shop. Tem que dar banho em casa toda semana. Eu nem deixo ele ficar no chão, afinal ele dorme na minha cama todo dia. Eu achei que não podia cachorro aqui dentro. A vez que sofri racismo, de onde achei que nunca viria. Éramos crianças ainda, quando um amigo começou a fazer piadas preconceituosas sobre meu tom de pele,
dizendo que não poderia tocar em mim, porque se fizesse, se sujaria. Eu não entendi na hora, inocente demais para acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Foi só quando uma amiga se demonstrou descontente que eu entendi do que se tratava. Segurei o choro até ele ir embora. Aquela situação me fez entender que até onde um lugar que eu achava que seria seguro poderia ser perigoso, e alguém que eu confiava poderia me causar dor. A minha pele não é suja, mas as palavras preconceituosas das pessoas são. Eu achei que não podia cachorro aqui dentro. Ah, mas esse é diferente. Quase gente, né? É um cãozinho preto de alma branca, né, Luluzinho? Preto de alma branca? Essa é uma expressão bem racista. Agora eu sei que essa senhora está sendo abusiva. Eu preciso falar alguma coisa. Fica na tua, menina. Vai arrumar barraca aqui no elevador, vai pegar muito mal pra você acusar as pessoas assim. Ninguém te perguntou nada, ainda vai sair com fama de mentira, porque fica se metendo no assunto dos outros. Mas essa conversa tá passando dos limites. A garota já tá até sem graça, nem sabe como se defender. A conversa não é comigo, mas de certa forma tá me ofendendo. Ai, calor todo, até esqueci de apertar o botão do elevador. Você pode apertar pra mim? 12, por favor. Claro. Posso te fazer uma pergunta? Eu posso O quê? tocar? Não. Nossa, cabelo diferente, ele fica em pé, igual um bombril. Olha, eu vou te falar, sinceramente, eu acho que você deveria alisar. Logo se vê porque você não consegue nenhum emprego de faxineira aqui no prédio. Todos os meus empregados crioulos, eu mesma mandava tosar e alisar. Eu mesma comprava o Enê. Uma vez na escola, colegas de turma se juntaram para fazer uma lista de pessoas mais bonitas e pessoas mais feias. Lista de pessoas mais bonitas, eu era a última. De pessoas mais feias, eu era a primeira. No auge do choro, perguntava: por que esses colegas fizeram isso comigo? Disseram que por eu ser a mais escura, aparentar não tomar banho e ser muito redonda, isso me deixava feia. Socorro! Eu preciso falar alguma coisa. A garota não se defende e agora ela passou de todos os limites. Essa senhora tocou mesmo no cabelo da moça como se fosse um camaleão e chamou de bizarro. E ela disse que o cabelo era ruim, sujo. Cala sua boca! Cada um tem direito de achar o que quiser, e você não tem nada a ver com isso. Isso é crime. Racismo é crime. Ela está sendo claramente racista. Atitudes e palavras constituem injúria. Você precisa se manifestar. Hoje em dia as pessoas não podem sair falando o que bem entendem. Tudo tem um limite. Desculpa me meter na conversa, mas eu tô sentindo esse papo muito constrangedor pra essa moça e um tanto preconceituoso. Eu? Preconceituosa? Ai, menina, eu acho que você tá, delirando. Os meus avós eram até negros. Ah, é? Podiam até ser, minha senhora, mas você não é. Esse papo de antepassados negros já é um papo racista. Isso não justifica você falar dessa maneira. Você não sabe o que é ter a pele preta, nem como é passar por esse tipo de constrangimento. Desde que a moça entrou no elevador, ela foi discriminada com frases e expressões muito preconceituosas, que podem até mesmo configurar crime de injúria racial, previstas no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Como que você sabe disso? Você nem é negra. Eu sou
acusada de um crime no elevador do meu prédio. Menina, eu acho que você é muito metida e nem deveria estar se metendo nessa conversa. Senhora, qualquer cidadão comum que vê um ato criminoso pode e deve tomar uma atitude, tá? Ela está fazendo um favor para você. Você pode pensar o que você quiser, porque nós controlamos o pensamento das pessoas, né? Mas não se deve falar esse tipo de coisa no meio público. A senhora pode, inclusive, ser presa por falar esse tipo de coisa. E é só controlando esse tipo de atitude que podemos ter um país mais igualitário. Aí, hoje em dia, tudo é crime. Devia aprender ladrão de verdade, não uma senhora respeitável como eu. E outra, acho que a senhorita aqui nem se sentiu ofendida. Sentiu? Sinceramente, eu me ofendi sim, senhora. Olha, você quer prestar queixa, querida? Eu posso testemunhar. Ó, eu também, tá? E o Lulu também. Nós odiamos preconceito. Inclusive, dona Direita, assim a senhora não sabia? Eu sou gay. O que essa senhora falou me deixou assim muito ofendida. Mas o que você disse me deixou totalmente confortável. Se todos agissem como você, com certeza nos próximos anos não teremos mais vovós racistas como a senhora. A velha pelo Ainda bem mesmo que eu falei. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Não basta não ser racista. É preciso ser Elevador é quase um tempo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Preto de alma branca pra você, é exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade, de preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Elevador é quase um tempo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem segue a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história.
Fico muito feliz, agora estou dando aula nessa escola maravilhosa, que eu tenho muito orgulho, os alunos são lindos, maravilhosos. Só que não fui eu que dirigi esse espetáculo, eu vou chamar o diretor, que é o Leonardo Gal. O texto é meu e o texto, na verdade, ele é meu, ele está no livro Teatro Tim, que é o livro que eu vou lançar no domingo, que é aquele livro que eu falei, comprem lá na Castro Alves. Tem vários textos para adolescentes que tratam de assuntos polêmicos, como preconceito racial, como feminismo e machismo, uso de drogas, tabus sobre sexualidade, enfim. É um livro que, para vocês que são adolescentes, é legal porque trata desses assuntos em forma de dramaturgia, em forma de teatro, né? Para polemizar bem o assunto. E aí, gente, esse texto, na verdade, ele é feito em colaboração com os atores, porque eu trabalho com uma pesquisa de autoficção no Gênio Insano. Então, algumas das histórias aqui que foram contadas, elas são reais. A história do elevador é o texto original e as histórias aqui, elas são histórias reais que os atores, eles trouxeram. E agora aqui no debate a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas eu vou pedir para que eles se apresentem e depois o diretor também fale um pouco. Boa tarde, eu sou o Pedro Dalmas. Boa tarde, eu sou a Camille Santos. Boa tarde, eu sou a Lia Grabler. Boa tarde, eu sou o Chase The Cash. Boa tarde, eu sou o Lucas Coelho. Muito boa tarde, eu sou o Dante Gabriel. Uma ótima tarde, eu sou o Jeb. Boa tarde, eu sou a Helena Moreno. Boa tarde, eu sou a Manu Valente. Boa tarde, eu sou o Leonardo Gal. Sou diretor desse espetáculo e sou professor deles também, que eu dou aula lá no Espaço Multicultural Gênio Insano de teatro. Inclusive, quem tiver interesse, às quartas-feiras, que são as aulas. E em breve teremos mais novidades com cursos gratuitos também para quem tiver interesse. Teatro, dança, música, iluminação, ou seja, depois curtam a gente lá e sejam mais viventes da arte. Foi muito gratificante ter visto essa encenação, porque deu para ver assim, a potência, né, de cada indivíduo criador. Porque no nosso curso a gente faz isso, com que o indivíduo ele se torne pertencente à história que ele mesmo também constrói. Ou seja, como a Anília falou, né, ela é a dramaturga, né, responsável pela escrita do texto. E é uma história real que uma amiga nossa passou em um elevador em Copacabana. Ou seja, o racismo ele é muito presente e é uma coisa que muitas das vezes é velada, quando não é tão escancarada. Ou seja, temos que combater sim. Então vocês estão de parabéns, gratidão por vocês estarem fazendo parte também desse momento de construção do Gênio Insano. Porque vocês estão mostrando que vocês estão fazendo aquilo que o Gênio Insano também deseja, que é construir a arte como arte marcial, que é a arte que atravessa o outro que está assistindo e faz ter conscientização sobre aquilo que está apreciando. Ou seja, consciência acima de tudo. Espectador é o especto-ator. De uma certa forma, vocês estão também absorvendo essas informações e estão refletindo no mesmo momento. E tem espetáculos nossos também que a gente faz interação direta com a plateia. Ou seja, essa relação de integração com a plateia é maravilhoso. E foi ótimo. Agradecer também a toda a plateia, né, que esteve aqui hoje dando sua vida também, gritando, se emocionando.
E gratidão pela troca de agora. E vamos também abrir para um debate, né? Porque temos uns minutos de debate para a gente poder trocar um pouco mais sobre o assunto, né? Sobre o preconceito, sobre a construção da cena, se vocês têm interesse. Porque eles têm um momento que eles fazem uns monólogos também. Vocês podem sentar, atores. Se quiserem ficar na... Coitados. Obrigado, gente. Passaram a cena toda. Porque tem um momento que eles fazem também uns monólogos daqui na frente, que eles contam algumas histórias. E essas histórias também são histórias reais. E aí eles acho que podem falar também um pouco mais. E quem tiver... Antes da gente começar o debate, vai ser um debate bem curto, tá, gente? Porque tem um outro espetáculo, então a gente não pode ficar ocupando o teatro por muito tempo. A peça que teve antes da gente atrasou, então a nossa também consequentemente atrasou. E pra gente poder respeitar o próximo espetáculo, que eu recomendo para todos vocês, que é um grupo que vem do Rio, que é O Homem que Engoliu um Chip, é às 18 horas. Dá tempo para quem ficar aqui pelo centro e quiser continuar por aqui, os professores e tal. Eu acho que vale a pena, não é de um amigo meu o texto, então eu super recomendo, mas a gente tem que desocupar o teatro logo para eles montarem a luz deles. E aí a gente vai fazer um breve debate, mas antes de começar eu queria agradecer muito a minha diretora Jerusa, que trouxe os alunos. Eu pedi para ela... que os oitavos e os nonos pudessem vir, porque assim, infelizmente a gente sabe que toda escola, até as melhores, né, porque eu acredito que as nossas bilíngues aqui do município sejam as melhores, até as melhores tem caso de bullying, tem caso de preconceito, tem caso de racismo, e eu queria muito que os oitavos e os nonos viessem, porque eles são o exemplo da escola, eles é que guiam o 6º e o 7º ano, então eles, na verdade, que vão estar disseminando e multiplicando essa mensagem. E aí eu queria saber se alguém, a Cristina ou qualquer outro da escola que quisesse vir aqui para dar o pontapé aqui nesse debate. Alguém? Alguém aqui da nossa escola ou da outra bilíngue gostaria de vir aqui? A Jerusa! Pode chegar um pouquinho mais perto, Dona Jeru. Agradecer aí aos nossos alunos, os nossos responsáveis, né? A nossa prefeita por nos dar essa oportunidade de estar participando aqui com a nossa querida Lília, essa turma maravilhosa, tá? E estamos super felizes de estar aqui com vocês. Um prazer muito grande, viu? Obrigada. Vamos lá, tem algum aluno aí que tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Temos que ser rápidos, vamos lá. Rapidão, hein? Rapidão, vamos lá. Pergunta, vamos. Deixa Meu nome é Maria Sofia. Eu tô meio rouca. Por que vocês usaram esses figurinos? Bom, gente, vou responder para minha amiga, Maria Sofia? Maria Sofia. O porquê desses figurinos? Então, aqui a gente está representando as pessoas brancas com a blusa preta e as pessoas pretas com as blusas brancas. E aí em cada figurino tem dizeres, mensagens, várias palavras escritas, e nos figurinos pretos das pessoas brancas são palavras de ódio, né, de pessoas conservadoras, de pensamentos racistas, né? E nas blusas brancas a gente tem várias mensagens de luta e de sofrimento, né? Vira de costas aí, Dante, com todo respeito. Aí, ó, sofrimento, 80 tiros e muitos dizeres aí. Resistência, enfim, é isso. O intuito do figurino é esse.
Lembrando porque foi o Chase está respondendo porque foi ele que confeccionou a maioria dos figurinos, tá, gente? Ele é tatuador. Então, eu me chamo Eduarda e eu queria saber se parar pra perceber. Se parar pra perceber na blusa de vocês, tem várias palavras, né, de sofrimento, mas também tem algumas palavras relacionadas a Umbanda. Eu queria saber o porquê. Então, nessas palavras, no caso, a gente queria trazer também esse lado da dualidade, porque na nossa sociedade a gente sabe que é muito comum todas as religiões de matrizes africanas ser visto como algo pejorativo, e aqui a gente quer trazer outra percepção sobre isso, que é realmente a resistência, a luta, e eu acho que é sobre isso mesmo. Alguém? Vamos lá. Rapidão, você agora. Na opinião de vocês, calma aí. Meu nome é Esther. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que é preconceito? Essa daí vai dar tipo uma palestrinha. Alguém? Quer falar? Fala, Dante. Vou falar. Você já sofreu preconceito? Ah, não. O preconceito é aquele conceito que se tem antes de se conhecer, né? Então muita gente acaba tendo preconceito com negro ou com a própria religião de matriz africana porque às vezes não conhece ou porque não teve vivência. Geralmente aquele branco que não acredita no racismo é o branco que não vivenciou o racismo de perto, entende? Não sentiu um parente sentir isso ou amigo e acaba achando que não existe porque não teve o conceito ainda de fato. Pra mim, o preconceito é isso, sabe? É você não entender o próximo como igual, simplesmente porque não conhece a vivência ou foi ensinado a não conhecer, como acontece aqui no Brasil. Oi, meu nome é Tayana. Eu queria perguntar se a história... Fala no microfone, tá? Se a história da mãe que era preta e... filha branca era real. Eu já sofri. Porque eu passei pela mesma coisa. Outra história. Então, qual é o seu nome mesmo? Mariana. Mariana? Enfim, sim, a história é real, tipo assim, já aconteceu, tipo, foi um, tipo assim, é porque a história ela se passa comigo, entendeu? Vou abrir mais ou menos aqui. E eu vi sempre essa coisa acontecer porque eu tenho tenho, tipo assim, eu sou branquinho, que vocês estão vendo aí, e minha mãe, ela é, sim, de uma pessoa de pele preta. Então aconteceu muito das pessoas, elas olharem, tipo assim, e já apontaram. Nossa, esse neném aí que você está cuidando é muito bonitinho, ele é filho de quem? E pessoas até da nossa vizinhança. Então, realmente foi real, aconteceu tudo. E até a forma que ela se acostumou hoje com isso, tipo, como ela levou, entendeu? Tipo, é uma coisa que o racismo meio que não me afetou diretamente, mas afetou alguém que está perto. Boa tarde, meu nome é Rafaela. Eu queria saber se nos ensaios já teve relação de preconceito. Tipo, alguém chegou e fez preconceito com vocês, ou algum de vocês já fez preconceito com Eu acho que não. Infelizmente, às vezes acaba acontecendo do racismo estrutural, de às vezes acontecer de você ser racista sem até nem perceber, por causa da estrutura que a gente vive. Mas é importante você estar dentro de um lugar que lima isso, sabe? Você que acolhe, tem o estrutural, mas a gente está sempre buscando a mudança, buscando a melhora. Que tem um lugar que não, você acaba sofrendo racismo estrutural e fica por isso mesmo. É isso aí, eles têm que ir embora que o ônibus vai chegar. Tá bom? Muito obrigada. Rafaela, olha a boia.